Olá, senhoritas cavaleiros, que Deus abençoe a todos com muita paz e amor. Que, por favor, compartilhe esse vídeo, assim mais pessoas possam conhecer, ter mais acesso a conhecimento. Por favor, dê um like, dê um joinha, compartilhe, por favor. Se mais pessoas possam conhecer mais, ter mais sabedoria, poder ter mais acesso a conteúdo, informações e sabedoria no dia, para lidar com os que passamos no dia a dia. Bem, hoje eu vim falar das lições do Pai Rico, Pai Pobre. Esse é meu ponto de vista. Cada um tem um voz. Então eu não vou poder. Cada um que lê o livro sabe qual que é mais importante, qual que não é. Eu vou dizer, essa é a minha versão. Eu separei 12. Não tá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não. São 12 lições sobre as quais eu, graças a Deus, aprendi. Então eu gostaria de passar esse conhecimento para cada um de vós, senhoritas cavaleiros. São as lições do Pai Rico e Pai Pobre. Uma diz assim: não viva de aparência. Isso daqui é muito, que eu venho dizendo isso há muito tempo para as pessoas. Diz aqui, ó: a casa do Pai Rico era bem simples, sem reformas. Vai falar que é de tábuas. Lá nos Estados Unidos era comum as casas serem de tábuas. Embora tivesse 3 restaurantes, 7 lojas de hoje, que são conhecidas como lojas de conveniências, empresas de pavimentação e construções de casas. O pai rico morava na parte chamada pobre da cidade, espaço no estado da Bahia. Foram investimentos que foram investindo o dinheiro que tinha. Não ligava pelo que as outras pessoas diziam. Ah, essa casa está velha, está sem reforma, essas coisas erradas. Não dava a mínima. Tanto é que ele acabou sendo o homem mais rico do Havaí. Sabia muito bem que se morasse num lugar de luxo, o homem dos impostos, ou a gente conhece os impostos aqui no Brasil, chama de homem dos impostos, vai querer tomar seu dinheiro. Então ele procurava um meio de não pagar menos dinheiro. Esse é um dos meios, né? Na época, o estado do Havaí estava em crescimento e ele vivia focado na coluna dos ativos. Ele evitava ao máximo gastar o dinheiro. Ele procurava investir o dinheiro. Diferente como as pessoas fazem. Quer viver na moda, quer viver de aparência, tá com carrão. E nem o livro nem sequer cita o carro, cita o caminhão da empresa dele. Ele sabia que com o passar do tempo, além das manutenções, os impostos sobre a casa ia ficando mais caro. O homem dos impostos ama isso, quer dizer, quanto mais caro vai ficando, por casa, apartamento, chácara, que for, agregando valor, mais o governo vai cobrar de imposto. Aí, quando você não tiver aposentadoria, não vai ter dinheiro para pagar. Agora, no caso dele, ele estava focado na coluna dos ativos, que ia gerando dinheiro para ele lá na frente. 2. Não se iluda com a faculdade. Isso eu falo muito, gente. Que eu conheço economista, chamado MBA, falido, contador, gente de banco. Olha, gente, aí não está escrito. Falo por experiência própria. E deviam ser pessoas que não eram para estar falidas. Esse pai rico dele, Malemar, não tinha nem o segundo grau completo, só para de conversa. Diz aqui, ó: o pai pobre era cheio de diplomas de faculdade, cada vez mais via que não tinha oportunidade. Quer dizer, quanto mais ele estudava na faculdade, ele não tinha outra oportunidade para outras coisas. Ele achava, o pai pobre dele, no livro Faça, Robert Kiyosaki, achava que, por exemplo, se fosse vendedor de uma loja, estava se rebaixando. O orgulho pesa isso na vida.
acabou pobre, falido e cheio de dívidas, só para concluir. Pai Rico tinha largado o ensino médio, embora não é explicado por quê. No final, acabou sendo o homem mais rico do estado do Havaí. E seu melhor amigo, no caso do Robert Ozaki, tem lhe cuidado do império de mais de $1 bilhão. Isso quando foi escrito em 1997. Pai Rico ensinava a conhecer números, como a contabilidade. Assim mesmo, conhecemos, aprender A, B, C, D, somar abacaxi, essas coisas sem sentido. Temos que conhecer o número que os números falam por trás disso. Essa área de contabilidade, contador, economista, administrador de empresas, daí vai. O Pai Rico ensinava a conhecer os números, como a contabilidade, economia, administração, leis, que o advogado conhece. Tanto é que falava que os ricos tinham as sociedades anônimas para reduzir os impostos. Ah, Dani, aqui eu não sei. Existem meios, aqui no Brasil também existe meio de reduzir os impostos. De forma legal, não de forma sonegar imposto. Não, não é sonegando imposto. De forma legal, que a lei permite. Você reduz os impostos a pagar. Tendo sempre que estudar a vida inteira. Ele falava o que o dinheiro era estudo para a vida inteira, não para meio tempo, é para a vida inteira. Não como faz a maioria. Acabou com a faculdade, acabou os estudos. Muito pelo contrário, ele continuava a estudar. 3. Criar oportunidades. Como aumentar a renda para que poder comprar algo. Aprender a investir dinheiro para colocar trabalhar por você. Não é atrás da maioria que vai atrás da segurança. No fim, não rende muita coisa. As oportunidades como comprar algo, ou caso vender outra coisa, assim por diante. Cada lugar que vai, onde vai, procure pelas oportunidades que estão à nossa frente. Sempre existe uma oportunidade. Será que eu estou procurando? Tem uma se queixa que não tem. E a prova é que tem. Oportunidades aqui não faltam. Ele fala comprar para girar em torno de dinheiro. Você compra algo e vender algo. Então se torna-se um ativo, não um passivo. Por exemplo, comprar um celular, comprar uma televisão, assim diante, é um passivo. O celular não seria ativo e passivo se acaso você utiliza como meios de faturar dinheiro, como comércio, assim por diante. Quarto, cuidado com a armadilha de emprego seguro. Isso eu falo muito, gente. Tem uma fala que esse emprego é seguro. Pai pobre só acordou quando era tarde demais, quando o governo mandou ele embora. Pai rico dizia: o que estou perdendo aqui? Ele não disse para não trabalhar. Quer dizer o seguinte: falava, em vez de se preocupar, vou um emprego seguro pelo governo, que for. Falava: o que é que eu estou perdendo aqui? Ele falava para empreender, investir. Não ficar dependendo dos outros. Depois ele vai aprender o porquê disso. O emprego que a gente trabalha, acontecendo para os outros, primeiro a gente paga o governo através do INSS, aí varia entre 12,5% a 27,5%. Fora o que a empresa paga vezes 2. Só do INSS, para aposentadoria. Aí tem o imposto de renda, 2, para quem você trabalhar, para o dono, sócio, ou acionistas que também são sócios, de forma maior ou de forma menor. Que vai garantir a vida deles. Vai garantir a vida deles, não a sua. As férias da família, passeio, viagens, etc.
E automaticamente a gente também vai se empobrecendo. Com certeza. E como se empobrece? Terceiro, banco. Mesmo que a gente não tenha uma casa imobiliada, uma casa que você comprou uma casa através do banco, por exemplo, aí tem o apartamento para pagar, através do cartão de créditos, empréstimo, você vai dando lucro pro banco. Você vai enchendo o banco de dinheiro. Quatro, pagar as contas. Pagar contas como água, luz, gás, condomínios. E se sobrar alguma coisa, eu faço algo. Depende o modo de vida de cada um. Não é o ganho em si. Ou se a pessoa não tem doença. É o modo como as pessoas estão levando a vida. 5. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O povo não deixa claro, mas é algo que biblicamente também prova a Bíblia. Humildade sempre com Deus e Jesus Cristo. O próprio autor do livro conta que quando não era humilde no que fazia, quebrava a cara. Ele faz 10 citações das pessoas mais importantes em 1923, que estavam lá num hotel, que as pessoas mais importantes eram dos Estados Unidos. Aí conta como 9 acabaram quebradão. Depois a queda da Bolsa de Valor de 1930. No fundo, na miséria. E alguns de empréstimo, devendo. Suas máscaras caíram, isso mostra como funcionar. Suas máscaras caíram, mostra como é que ficaram quando caíram, quer dizer, tinha uma aparência, mas no final a verdadeira pessoa acabou se mostrando. 6. Trabalhe, mas cuide dos seus ativos. É que ele fala, ó, trabalhe, mas cuide dos seus ativos. O ativo é o que dá dinheiro. Ele conta que trabalhou em várias empresas, inclusive a de seu pai rico. Com 16 anos ele era capaz de ler e decifrar livros contábeis, que a maioria das pessoas, infelizmente, não consegue. E não é por falta, por exemplo, tem biblioteca, gente, vamos pegar um livro, vamos estudar, vamos ler, vamos aprender. Não para seguir carreira numa empresa, não, para nós mesmos. Aí, então aqui continua. Que aprendeu mais com as reuniões do pai rico que na escola. E olha que essas reuniões eram gente de bancos, donos de empresas, pessoas do governo, advogados. Nossa, mas gente que se preocupava. Se ele não desse seu aval. Você vê como é que era. Isso que eu falo, a faculdade, eu falo, os estudos, a faculdade, com quem procurava conhecer, que estudava sempre. O pai que falava que o estudo, o dinheiro é a vida inteira. Que ele aprendia mais carreira do pai rico que na escola. Isso é verdade. E o livro ele conta que ele falava com os professores dele porque não aprendeu dinheiro e eles falavam que não era importante. Ele, o amigo dele, o Mike, o melhor amigo dele, o Mike, acabava tendo um problema na escola. Não porque era maus alunos, não. Muito pelo contrário. Eles estavam bem além até dos professores. Olha que é bem citado com o pai rico deles, hein? O pai rico dele, hein? Assim, em termos de faculdade, não em termos de estudo real. Que é outra situação. Ele trabalhava ele trabalhava, ele vai contar as empresas que ele trabalhou, inclusive ele conta que ele trabalhou até para a Marinha, para o governo, saiu fora, só ter um ponto. Aí fala que ele abriu uma imobiliária,
Eles se preocupavam com a coluna dos ativos, que ia crescendo. E eles se preocupavam em investimentos direto. Ele tinha suas perdas? Tinha, mas ele aprendia com as perdas. Tanto é que quando no livro ele fala a seguinte palavra, o pai rico, né? Mas então as pessoas gostam de perder, o pai dele fala assim, olha, mostram que gostam de perder, que eu mostro um fracassado. Que é muita coisa difícil de guardar na cabeça. Que ia crescendo até o ponto que não precisava mais trabalhar para mais ninguém. E se aposentou só mais 47, 49 anos. Ele ficou dando palestra. Ele se aposentou dando palestra, desfrutando dos seus confortos. Ele desfrutava dos confortos. Embora o pai rico pobre ele fala sobre doar, esse tem que doar, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu vou citar 2 textos da Bíblia já. Eu vou pôr como oitavo, quando ele fala de doações, mas a turma visa o retorno financeiro. A gente tem que fazer como está em Mateus 22, do 37 a 40, e João 13, 4 e 5. Como Jesus chegou ao ponto de dar a vida. Eu sei que hoje há muitas pessoas tentando enganar. Mas nós temos que ser humildes, saber que se diz que eu sou cristão, eu tenho que procurar ajudar. Não procurar ofender, nem procurar humilhar. Então, esse ajudar, essa lei do retorno que ele vai dizer, eu vou dizer, se não for feito com o coração, não tem retorno. Tanto é que muitas religiões falam lá, doe aqui, não sei o que você vai ficar tanto. E não é verdade. Tanto é que você vê pessoas processando religiões por causa disso, indo até casa, dando carro, tudo, e não tiveram nada. Porque não foi feito de forma correta, com o coração voltado para Deus, o próprio Deus verdadeiro, Jeová. Não visando o retorno. Então, se não vai de forma correta, não tem retorno. 8. Não compre tudo que vê. Por quê? A gente vai ver isso. O pai rico explicava o que posso comprar, como posso comprar isso. Ele pode dizer o seguinte, fala, não, você não pode falar não pode. O que posso fazer para comprar isso? O pai pobre, embora ganhasse bem, não conseguia sair das dívidas. Que é o pai original dele, o pai de Robert Kiyosaki, do autor do livro. Comprar uma TV nova, por exemplo, então na época da Copa, então, vou comprar uma televisão nova por causa da Copa. Mas eu preciso mesmo? É um passivo. Vou comprar, vai me gerar gasto, dinheiro, energia, e daí vai. Sem precisar, carro novo. Por exemplo, o carro novo, se você utiliza ele para trabalhar com meio de ganho, então é um ativo e um passivo. Se não, se é um modelo novo, vou trocar o carro, vou comprar outro carro. E vou me atolar em dívidas. Não é uma forma sábia. Melhor você investir esse dinheiro, que ganha muito mais. E vai dar o dinheiro para uma frente você ter um carro novo. Não que você, o cavalo estreita pague, mas os investimentos vão pagar. Tudo isso entra na coluna dos passivos. Isso, passivo, aquilo que tira o dinheiro. Uma das coisas que se faz é ostentar para os amigos, amigas e familiares. Agora eles vão dar valor. Então, de vez, sei lá, à frente, você poder comprar isso de forma tranquila. Não, eu vou comprar agora para me ostentar, para eles me dar valor.
Cuidado. Ele conta que isso daí, o pobre, a classe média, compra isso como uma obrigação e o rico compra como luxo, com o dinheiro dos ativos. Não. E tem como sustentar. Não, ele conta assim: ganho bem, passear, comer em restaurantes requintados, hotéis, 6 estrelas, vai vendo. Assim por diante, vai dar. Aí vamos ver. Deve investir como o autor do livro conta, imóveis, por exemplo, ia girando renda, exatamente. No caso, um aluguel, girar renda, ativo. Quando as pessoas estavam vendendo, ele e vossa esposa saía comprando. É o que eles faziam. O pai rico, pelo contar a história, de algum jeito fazia a mesma coisa, embora o Roberto Kiyosaki não fala, mas de algum jeito ele fazia a mesma coisa, ele estava seguindo o modelo. Investimentos, isso, sempre investia. De qualquer forma, seremos ditados. Deves colocar na coluna dos ativos, onde o dinheiro trabalha em nosso lugar. Vai rendendo cada vez mais, sempre procurando oportunidades de se investir. O autor conta que chega a ficar quase sem dinheiro quando a economia voltava a girar e vendia, procurando meios de, além de usufruir do dinheiro, procurar meios de reduzir pagamentos de impostos. Chega uma hora que o autor lhe conta que os contadores dele, tudo, batia na porta: olha, o governo vai te prender, olha, você vai ficar sem energia, e vai contando. E fala: não, como o pai rico, ele fala: me faz um grande favor, preciso arrumar meio de ganhar dinheiro. É, 9. Tenha atitudes ousadas. Vamos ver o que essas atitudes ousadas. Vamos lá. O pai rico tinha medo. Todos nós temos medo. A gente tem que aprender a lidar com o medo. Eis a questão. Porque o medo, ele é uma segurança? Sim, ele é. Mas se o excesso de medo dominar a gente, ele é um perigo. Trava a gente em qualquer coisa. Quando o pai rico, depois de ter estudado o investimento, era pegar ou largar, ele pegava. Quando ficava com medo, embora o Kiyosaki não fala, mas é muito medo, várias vezes ele contava a história do Álamo. Embora uma trágica história militar, uma derrota grande, corajosos que enfrentaram em vez de desistir, que se passa no estado do Texas. E com essa história, ele fala que eles faturam dinheiro com isso, milhões e milhões. O que vale para nós aqui no Brasil? A Revolução de 1932, quando o estado de São Paulo ficou monado por outros estados, era São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E depois falaram: bom, a gente vai se transformar em outro país. No fundo, os estados abandonaram. E São Paulo ficou sozinho. Tinha um senhor aqui, morava aqui, vizinho do meu pai. Ele conta isso. Ele conta como é que foi a batalha. E eles não desistiram, não. Perderam sim. Mas a coragem deles nos inspira. Nos inspira muito. Tanto é que lá no Parque Ibirapuera, do lado tem uma imagem que fala, que mostra a homenagem para eles à Revolução de 32. A Revolução é uma guerra civil, uma desgraça no país. Mas a coragem deles que nos inspira. Eles não desistiram não saíram correndo. Enfrentaram o Brasil, embora eles perderam a derrota. Hoje São Paulo se transformou
é o maior estado locomotivo do país. E se São Paulo separa do resto do país, não é sendo patriota nada, mas só apenas explicando, acabou o país. Acabou. Essa é uma verdade. Aqui tá, ó, em São Paulo, ó, a Revolução de 1962, quando o estado de São Paulo ficou abandonado por outro estado, sozinho encarou o Brasil, tudo sobrou no Brasil. Também na capital do estado, perto do Ibirapuera, tá? Esse bem perto. Ou Avenida do Público no Líbano, Avenida do Ibirapuera ali, você vai sair na Câmara dos Deputados, perto do antigo Detran, você vai estar de frente com eles ali. Perto do Clube da Marinha ali, vai estar perto da Marinha. A Cena Madureira vai ter essa homenagem dessa estátua, a Revolução de 32. Tem uma estátua em homenagem a esses bravos, corajosos homens que enfrentaram a morte em vez de se render. 10. Eu ponho aqui, tudo eles são. Entre os erros e acertos, estudos, ouvindo, deixando sempre mais espertos. Ninguém quer errar. Ninguém quer perder. Essa é a verdade. Só que acaba a gente deixando mais esperto, a gente aprende mais. Até mesmo o Walt Disney, acho que o Walt Disney, não vou dizer que é ele, mas vem da empresa dele, embora ele já falecido, fala a família do futuro. Toda vez que o menino lá, ele é a família, que vai ser a família dele no futuro, ele tem a visão lá do futuro, vamos dizer assim que eu falava, eles incentivam ele a continuar errando e dão parabéns para ele. Ele está lutando para aprender. Então esse é um desenho que seria legal. Não tem problema para Cavaleiros Teoritas, nem quem tem filhos assistirem. Não tem luta, não tem nada. Pelo contrário, é um desenho espetacular. Incentiva os erros, que eles vão dar parabéns pelos erros, e explica o porquê. Quando acerta, diz a linguagem popular, tranquilo. Quando erra, que gosta de perder, todos somos humanos. Mas entre parênteses, assim, abre aspas. Romanos 3 em 3, 5, 12, 6 em 3. Então, todos herdamos a imperfeição, o pecado. Então, nós herdamos. Isso está na Bíblia. Tenta falar, não, cedo ou tarde eu vou errar também. E aí? Como é que fica? Vou desistir? Não. Como fala no desenho, siga em frente. Tanto é que quando é falado ao pai rico, se gosta de perder, ele diz, mostra alguém que gosta de perder, eu mostro um fracassado. Isso mostra sempre que temos que estudar livros, nossos hábitos de gastos, devemos ou não. Por exemplo, será que eu estou gastando? Um exemplo, tá? Tem gente que tem costume de comer final de semana fora de casa. Ou comprar comida rápida. Será que é saudável no meu bolso? Viagens. Tô de férias, vou viajar, vou curtir. E aí? Quem está pagando por isso? É investimento ou você mesmo? Você do cavaleiro. Aqui, 12. Pague a si mesmo em primeiro lugar. Isso quase ninguém faz. As pessoas reclamam, ah não, eu tenho que pagar em governo, eu tenho que pagar imposto, tenho que pagar lá banco, tenho que pagar aluguel. Aqui vai dar uma explicação para nós. Criar o hábito de nos pagar primeiro, mesmo que talvez fique com o nome sujo. Olha, eu fiquei com o nome sujo entre 7 anos quando o advogado se vendeu. Não é nada fácil. Mas eu não desisti, não.
Preferi ficar com o nome sujo do que me render a essas pessoas. Não é que eu goste. Porque as pessoas vão falar, olha, você não... Aí de dinheiro pagar pegar empréstimo, as coisas erradas. Investimentos. Mesmo que talvez fique com o nome sujo, não tenha medo. Olha aí. Idade que ficar com o nome sujo, não poder pegar empréstimo, compras, etc. Ele cita lá, o livro ele conta. Primeiro coloca o dinheiro na coluna ativa. Pelo menos carregar o celular, não, vou pôr o dinheiro na coluna ativa. Vou carregar o celular. A não ser que eu dependa dele para mim usar, para mim fazer compra. Trabalhar com ele. Se tiver como ainda utilizar ele de forma que eu não tenha que gastar com ele, melhor ainda. Entendendo? Compra, empresa, etc. Primeiro coloca os ativos. Quando credores ligam, eles fazem um favor, fala. Embora eu na época fiquei muito assustado, mas eu concordo com ele que fez um favor mesmo. Faz minha cabeça pensar como ganhar mais dinheiro. (13) Aprenda a lidar com o medo. Que eu estava falando antes. Vamos lá ver. Está mais que provado que o emprego não é significado de segurança. Por exemplo, nós estamos numa crise no país. Aí algumas pessoas falam, não, mas eu vou para o Estado, para a União, o município vai mandar embora. Já estão sendo criadas leis. Não sei se o governo atual vai fazer isso ou não. Mas futuramente o próximo governo, o presidente ou presidenta, isso se houver eleição, vai fazer o setor público e iniciativa privada. Não vai ter mais segurança, emprego nem. Não existe emprego, nunca vai ter segurança. Vai mandar embora do mesmo jeito. Pois, eu falo aqui, conheço pessoas formadas com MBA, vendas, administração, economias, advogados, e daí vai, eu conheço. Quando mandaram embora, descobri que são vulneráveis. Como estão? Aí que eles descobriram. Quanto mais se especializa, mais refém fica. Alguns abrem franquias, quando entra o dinheiro, tornando como... Aí eu uso como viagens, pagar aluguel, alugação de famosas noitadas, por exemplo, como boate para festa com os amigos, e aí vai. Quando entra dinheiro, para aparecer lá que tá tudo bem. Quando o ponto, o prédio, deveria ser da pessoa. Não vem pegar esse fazer essas coisas para investir. Você compraria o prédio, ou o ponto, você compraria, pagaria com investimentos. Pegaria o seu dinheiro de volta ainda por cima. E ainda dinheiro investindo, ainda dinheiro. E tem uma coisa, essas pessoas nem sabem, nem lêem, nem estudam como vai ser feita essa franquia. Não pelo que ela é, não. Como a região, em todos os lugares, podem pegar ela e com... Por exemplo, existe um conceito que só fala o rico no lugar do rico, o pobre no lugar do pobre. Está totalmente errado, isso não existe. Já vi gente do dinheiro no lugar que é só no lugar do pobre e vice-versa. Então, gente, a pessoa não estuda ou não tem humildade para estudar, para criar, por exemplo, amizades, deixar o cartão no corte do cabelo e assim por diante, e vice-versa. Depois não tem dinheiro para pagar aluguel. Puramente a verdade. Tanto é que tem casal que a mulher nem quer trabalhar com o marido. Conheço muito e vice-versa. E alguns são casados só para dizer, viu? Não se importa se a economia se está bem ou mal.
Dentro de nós temos sempre, e se der errado com isso, aquela história, se você der errado com isso ou com aquilo, a gente tem que tomar conta com medo. Ah, mas se isso der errado ou aquilo, temos que tomar conta desse medo, estudar e enfeitar a coisa. O medo é bom e nos protege de fazer mal de errado. Se observa o quanto se joga o dinheiro fora com coisas momentâneas. Por exemplo, aí, viagens, noitadas, são coisas às vezes momentâneas. Ou comer alguma coisa que não se devia comer, comprar alguma coisa que comprar, depois se arrepende. São coisas pequenas que você vai somar, vai dar um dinheiro lascado. Aí não existe pessimismo não, para investir existe, mas aí não. Então tem que ter pensamento alternativo. Quando a manada foge, isso que eu falo manada, foi um corrido dos bois, porque os bois que vai para o batedor. Aqueles com qualquer trovejão saem correndo, seja com o pensamento positivo, como investidores, mas se pode como investir, aumentar a coluna de ativos, não de passivos. Quando estiverem trabalhando, as pessoas estiverem trabalhando, as pessoas que zombar, sair do cavaleiro que está investindo, vai estar viajando. Não importa o tempo que passar. 14. Cuidado com arrogância. A Bíblia mostra isso. Lá no começo de Gênesis 3, 1 ao 6, o que deu arrogância. E nós estamos pagando por isso até hoje nessa cadeia. A Bíblia mostra que a arrogância faz qual a sequela que deixa. Desgraça, humilhações, doenças e morte. Pessoas arrogantes por um tempo podem ir para frente, ou até mesmo se manter. Uma hora ou outra ela cai, e é espetacular. Com certeza. Conheci muitas pessoas assim. Por outro lado, a humildade é uma virtude. Ela mesmo quer que seja enganada, ela leva como lição de vida o aprendizado. Conduz no filme, no Rock, com o Sylvester Stallone, o Rock, acho que é o Rock 5, não lembro de cor. Ele diz assim: a vida vai te bater sempre, à vontade, vai te bater. Não importa o quanto a vida bata. Isso aí não é importante, quando você sabe bater, na verdade. Não importa o quanto, a vida vai sempre te bater. Não importa, não é o quanto você sabe bater, mas o quanto você sabe, quando você cai, e você tem coragem e força de se levantar. Eis a questão. Tanto é que ela, eu já falamos antes, o pai rico lá que estudava as coisas. Ele sabia disso. Então eu utilizei esse filme do Sylvester Stallone para ficar mais fácil para me entender. Trata-se o quanto é capaz de se levantar. Temos que ter tenacidade, garra, persistência e resiliência, ao ponto de esperar os obstáculos. Obstáculos que sempre vai ter. E pessoas para nos derrubar, então, nem se fala. Bom, 14, eu vou por aqui. Deixa eu ver aqui, para poder explicar, né? Concluir, né? 14. O 15, eu chamo ele de resumo. Então, tudo tem começo, meio e fim no caso. Então eu chamo de resumo. Pai rico, resumo. 15. Resumo. Pai rico, mesmo quando tudo dava errado, ele se considerava rico. Dizia: pessoas ricas não fazem isso. Ser pobre é eterno, estar quebrado é momentâneo. Então o pai rico, ele tinha um pensamento diferente. Mesmo que ele tivesse pobre lá, não ia dinheiro para mais nada. Falava: não, estou quebrado. Então ele sempre procurava um meio de sair daquela situação de forma honesta. Não vou falar de forma honesta, ou não entrar, porque não entra em detalhe o autor do livro. Então a gente tem que procurar sair dessa situação que estamos. Ele tinha a visão de como sair das situações que obrigavam a mente a pensar. Ele ficava está aqui, ó, a pensar. Isso.
A maioria das pessoas não se prepara para aposentadoria. Penso que a empresa ou o governo vão cuidar. Isso é a triste realidade. Temos que pegar essas lições que eu chamo de corrida dos bois mesmo. O porquê? No fim, como a corrida dos bois é o seguinte: o boi ele nasce, é engordado, põe ele para correr para o caminhão ou para a carreta, aí põe ele para correr para ser morto. E já cheguei a ver boi que conseguir escapar e ir para um lugar seguro. Então a gente tem que pegar isso como lição e utilizar no dia a dia. Sair dessa corrida. É duro de falar, mas é verdade. Ao fim, vamos todos para o abate. Qual o abate, Dani? A aposentadoria vai ser o quê? Se for se aposentar o salário mínimo, não vai dar para nada. Se ficar doente, então entrar numa farmácia, Deus me perdoe. E aí? Como é que fica? O nosso maior ativo é o tempo. Com certeza é o tempo. Porque o tempo a gente pode estudar, pode meditar, como fala em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Colossenses capítulo 5, versículo 14. Orações a Deus que nos ajuda muito, nos alivia, nos dá força em momentos difíceis. Só Ele mesmo para saber. Outra coisa que eu falo, estamos falando aqui, eu vou compor, temos que saber o que fazer com a vida e não ficar olhando para a vida das pessoas, como a maioria faz. Não fazer como a maioria até o fim. Levanta, trabalha, paga as contas, levanta, trabalha, paga as contas, assim por diante. E nunca sai. A única coisa quando sai é quando perde o emprego. Perde o emprego, então, aí Deus me perdoe, acabou o mundo. Ou então, bom, depois eu vou explicar aqui depois aqui. Temos que saber como usar o tempo que foi dado por Deus. Nossa mente foi dado por Deus. Estamos vivendo o tempo que Deus nos deu. Se não tivesse dado esse tempo, quem são nós? Como é que eu lido com o tempo? O que eu faço? Vou ficar numa rede social, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, ter 5.000 amigos virtuais. A verdade, se eu pôr na ponta um lápis não vai dar um. E daí vai. E uma coisa que eu queria dizer, gente, não se preocupem em agradar todo mundo, não. Nem o próprio Deus, Jeová. Está no livro de Samuel, porque tudo que ele fez, se ler a Bíblia, no começo, quiseram um rei, nem ele conseguiu agradar a humanidade. Jesus, então, foi morto. Olha que não tinha um pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele fala. Então, não se preocupe em agradar não, porque você não vai agradar quase ninguém. Quem vai usufruir disso é o cavaleiro e a senhorita. Nossa mente, ela colocar ela para funcionar como estudando. Sempre estudando, sempre. Livros contábeis, economia, etc. Não estou falando para não ter diversão, assistir um filme, não, eu também gosto. Por exemplo, eu gosto da risada assim ontem. A proposta, quando ela mostra o que a sociedade humana ela é, de forma a maioria das pessoas é. Então eu gosto da risada. Não sendo de pornografia, mas segundo ela, não. Ela sai do pedestal de Deus e acaba quebrando a cara, que ela vai ser deportada. Então ali explica. Vamos pro filme. E o Senhor dos Anéis, embora poucas pessoas ali, só vou concluir,
uma trilogia, eles se unem por um bem comum. E no fim eles derrotam o mal. Também assisto também filme. Não é diferente não, no meu caso. Nessa atual conjuntura, nem se sabe se vai se aposentar, se um salário mínimo que não dá para nada. É uma totalidade. Por exemplo, mas eu tenho casa, não é uma casa, não é apartamento, nada. Tudo ótimo. Você vai ter manutenção na casa, e aí? Não tem problema de saúde. Melhor ainda. Tá conseguindo lidar com o salário mínimo? E se eu moro num condomínio, que seja um apartamento, etc. O condomínio vai ser sempre R$50 por mês? Mas eu não pago IPTU, IPTU. Parabéns, paga, parabéns, melhor ainda. Mas será que sempre você não vai pagar? Isso é uma questão aí. Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar também. E aí, como é que eu vou lidar com essa situação? O condomínio é cada vez mais aumentando o valor. Tem condomínios que passam de R$1.000, estão dando risada. E aí, você vai comer o que depois? Se é que você der para pagar, né? Condomínio, e aí, como é que faz? Devemos desfrutar mais à frente,